Família, já pode estar escolhendo um ativo de vocês, tá bom? Olha o payout e olha a volatilidade antes, por favor, tá? Verifica o capital, verifica o aporte e aí só depois você entra em operação, tranquilo? Mas verifica também se o período das velas está em 1 minuto e se o tempo de expiração também está sincronizado. Família, eu falei grego aqui pra vocês ou conseguiram entender? Se surgiu qualquer dúvida, fica até o final do vídeo, que o vídeo de hoje, o intuito é eu estar explicando todos esses termos pra vocês que são os mais utilizados pelos traders atualmente. Fala, família! Pra quem não me conhece, eu sou o Teixeira, tá? Trader profissional já há 3 anos nesse mercado aqui. E no vídeo de hoje eu separei aqui pra falar com vocês sobre o vocabulário que a gente mais utiliza dentro do mercado financeiro. Você precisa entender, porque senão você vai ficar pra trás. Todo mundo tá entendendo e a gente só realmente consegue ter resultados quando a gente entende quando, né, um professor ou uma pessoa que dá uma mentoria realmente, tá, fale a mesma língua com a gente. Então a minha ideia aqui é simplesmente traduzir o que for grego pra vocês, ficar bem didático pra você estar melhorando aí a evolução no mundo de trade, fechou? Vem comigo. Então vamos lá, estou aqui já dentro da corretora que eu e meus mais de 200 alunos atualmente, tá, operamos, que é a Taurus, tranquilo? Ela tem um gráfico totalmente integrado já lá no TradingView, ou seja, se você for olhar aqui, né, o gráfico de Bitcoin e o gráfico no TradingView é o mesmo gráfico, tá? Ele puxa o gráfico da moeda real, não é manipulado igual essas outras corretoras de guru aí, tranquilo? Então, se você se interessar, tá? O link tá aqui embaixo na descrição, fechou? Agora vem comigo aqui, ó, vamos começar aqui os termos mais utilizados. Primeira coisa que eu começo quando eu tô iniciando uma live, por exemplo, eu falo pro pessoal escolher o ativo. Então o que que é o ativo, né? Quando a gente clica aqui no mais, vai aparecer todos os ativos que tem nessa corretora aqui, por exemplo, tá? Então os ativos é nada mais, nada menos do que as moedas, tá? Que vocês vão estar entrando em operações. E esses ativos, eles podem estar separados, por exemplo, ativos apenas de criptomoedas, aquelas moedas que não tem controle estatal, não tem ninguém controlando elas, correto? Elas estão simplesmente em uma rede. Aí a gente tem Forex, tá? Par de moedas, por exemplo, Euro-USD, que vai mostrar pra gente o quê? O tanto que o euro valorizou em cima do USD, correto? A gente pode estar tendo ações também, como por exemplo, Apple, Netflix, Meta, Tesla, Microsoft e algumas commodities, tá bom? Então vamos lá, é que quando eu estiver em live, eu peço para as pessoas utilizarem o mesmo tempo de expiração do que eu. O que seria tempo de expiração? Tempo de expiração é exatamente esse tempo que fica nesse reloginho aqui, tá? A gente tem tempo de expiração de 1 minuto, de 5, de 10 e de 15 minutos. Isso daqui é o tempo que dura a nossa operação. Ou seja, se a gente clica nesse botão verde, que é o botão de comprar, o que vai acontecer? Essa operação vai durar o tempo que tiver selecionado aqui em cima. Se eu clico no botão vender, vai durar o tempo que tiver selecionado aqui em cima. Eu gosto de operar sempre com tempo de 1 minuto. Ou seja, se eu realizar uma compra ou uma venda, vai ficar dentro de 1 minuto. Então isso é tempo de expiração, correto? Outra coisa que eu gosto de utilizar bastante é deixar aqui, né, esse 1 minuto aqui e esse 1 minuto aqui. Teixeira, tá, mas esse daqui é o tempo de expiração. Esse daqui é o quê? Isso daqui é período das velas, tá bom? Então cada retângulo desse daqui é uma vela. O tempo que eu escolher aqui vai ser o tempo que cada vela vai mostrar pra mim. Então se eu colocar, por exemplo, 5 minutos aqui, cada vela dessa vai representar a variação do ativo que está aberto, no nosso caso aqui Bitcoin, que é uma criptomoeda e uma das mais famosas, se não a mais famosa, tranquilo, dentro de algum tempo. Qual tempo? O tempo que eu selecionei, 5 minutos. Ou seja, se eu simplesmente colocar meu mouse aqui, ó, olha aqui, ó, olha lá, 6h25, 6h30, então vai pular de 5 em 5 minutos. Mas eu gosto de utilizar o quê? 1 minuto aqui também, porque aí eu já sei que quando, né, aqui, por exemplo, ó, fechar 1 minuto certinho, por exemplo, 18h50 certinho, vai estar o quê? Acontecendo uma nova vela, porque a vela, ela tá sincronizada com o tempo de expiração, deu para entender? Então eu gosto de entrar quando tá, por exemplo, em ponto. Um exemplo aqui, ó. Agora é 18h49 e 40 segundos praticamente. Então quando for aqui, ó, 18h50 em ponto, vai ser exatamente o momento que vai estar iniciando a outra candle, porque cada candle dessa tá sendo por minuto, não é? O tempo que eu selecionei aqui em cima, exatamente. E aí se eu entrar no 0 a 0, ou seja, se eu entrar aqui quando estiver em ponto, 6h50 em ponto, ó, agora, ó, 6h50 em ponto, e eu clicar, a minha operação vai finalizar exatamente quando finalizar esse minuto, ou seja, 6h51. Deu pra pegar? Então é isso. Então eu já expliquei pra vocês o que seria ativo, expliquei pra vocês o que seria tempo de expiração e o que seria período das velas, tá bom? Agora também, quando você clica aqui no mais e vai escolher os ativos, tem algumas coisas interessantes aqui pra gente, tranquilo? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter aqui o último preço de Bitcoin, tranquilo?
Isso daqui tá em dólar, correto? Lucro. O lucro aqui vai ser simplesmente o quê? O payout, tá? Esse é o payout que muita gente fala. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui que o payout nesse ativo aqui é de 85%? Ou seja, o valor que eu colocar aqui de aporte, por exemplo, R$ 100, tá? Essa porcentagem vai vir em cima do valor que eu colocar aqui quando eu acertar uma operação. Ou seja, se eu coloco R$ 100 e eu acerto uma operação, a corretora vai me dar de lucro R$ 85. Então, isso que seria o payout, tranquilo? Só que esse payout aqui, ele não é fixo. Vários ativos têm payouts diferentes, tranquilo? E existe uma maneira de você ter uma porcentagem maior ainda de payout nessa corretora aqui, que é o quê? Você adquirindo aqui a conta VIP, tá? Quando você realiza um depósito a partir de R$ 1.000, não precisa ser um depósito, né, de uma vez, pode ser um depósito acumulado, tranquilo, você vai conseguir o VIP. E o VIP te disponibiliza ativos com payouts maiores, é uma vantagem, tá? Beleza, mas existe outra maneira também de você estar aumentando esse payout. Como, Teixeira? Vem comigo aqui, ó. Se você clicar aqui nesse raiozinho que eu chamo de boost, tá bom? A gente tem aqui como transformar o nosso payout para 99%, é isso mesmo, cara. Se você coloca R$ 100 e acerta uma operação, a corretora vai te pagar R$ 99. E tem como vocês transformarem simplesmente esse payout em 90% também. Como que você faz isso? Se você quiser transformar em 90%, você vai pagar R$ 30. Se você quiser transformar em 99%, você vai pagar o quê? R$ 40. Eu vou pegar aqui o de 90% só para mostrar para vocês como que aparece na minha tela. Lembrando que ele fica por 30 minutos. Vai clicar em comprar, vai clicar em aceitar. Pronto, ó, compra realizado com sucesso. A página vai atualizar porque vai descontar automaticamente aqui do seu saldo. E pronto, ó, aqui ó, o payout ele já foi aqui concluído pra gente, tranquilo? E o mais interessante é que fica em todos os ativos. Então se você for ver aqui, ó, qualquer ativo que você quiser operar, cara, vai estar com 99% de payout. Olha que absurdo isso. Isso daqui é absurdo demais, eu utilizo demais nas minhas lives, tá bom? Isso daqui seria payout, correto? E isso daqui seria o boost, que tem como a gente aumentar os nossos payouts. Eu falei pra vocês sobre aporte. Vamos começar primeiro com o nosso capital. O que seria o capital? Capital é o dinheiro total que a gente tem aqui na corretora. E o que é o aporte? Aporte é uma parte do capital que você vai estar colocando para você estar realizando cada operação, tranquilo? É isso. Então, por exemplo, tô com 30 mil aqui. Rapaziada, coloca 5% da sua banca, 5% do seu capital. Então, o que as pessoas vão fazer? Elas simplesmente vai pegar 5, vai dividir por 100, tranquilo, que vai dar o quê? 0,05 e vai multiplicar pelo capital delas. Se eu fizer por 30 mil, vai dar mais ou menos ali, né, esse valor aqui, né, vai dar um pouquinho mais de 1.500, mas eu vou dar uma arredondada aqui, tranquilo? Então, por exemplo, 1.500. Então, isso daqui seria aporte, tranquilo? Quando a gente fala essa questão de gerenciamento de banca, é a questão de você definir qual que seria a porcentagem em cima do seu capital total que você utilizaria aqui nos seus aportes, porque essa porcentagem ela é muito importante, tá? Porque se você utiliza uma porcentagem muito alta, você corre um risco muito alto de quebrar. E se você utiliza uma porcentagem muito baixa, corre o risco de praticamente você não lucrar. Então você tem que encontrar um meio termo para você. Fechou? Beleza. Ó, vamos ver aqui outra coisa aqui também. Questão aqui da hora, tá? Quando as pessoas falam, olha família, é para entrar 6,55, é para você olhar onde? É no relógio, tá? É no celular, é aonde? Simplesmente aqui na corretora tem o próprio relógio dela, tá bom? Tem o próprio relógio dela. Quando as pessoas falam questão de depositar, é muito intuitivo, correto? Depósito vocês já sabem. Questão de indicadores, tá? Quando a pessoa vai falar bem assim, família, vamos aqui beber. O que é beber? Bandas de Bollinger, tá? Ela tá querendo dizer que ela vai clicar aqui em indicadores e vai estar utilizando aqui as famosas bandas de Bollinger, tá vendo? Essas bandas aqui, ó, a banda de cima, a banda de baixo, inclusive tem vídeo no canal sobre isso, tá? Vou deixar aqui em cima o card, terminando esse vídeo, você já assiste esse vídeo de bandas de Bollinger, não perde, tá? Conteúdo no 100%. Vamos aproveitar aqui também que a gente já abriu o gráfico e eu mostrar pra vocês aqui a diferença, tá? Quando uma pessoa fala bem assim, família, aqui tem uma vela de alta e aqui tem uma vela de baixa, tá bom? Vamos lá, vela de alta é uma vela verde, vela de baixa, uma vela vermelha, tranquilo? Beleza. Qual que seria a diferença, família? Vem comigo aqui, ó. Quando a gente fala uma vela de alta, quer dizer que a vela, ela abriu aqui e ela fechou em cima, ou seja, ó, ela subiu, o ativo se valorizou, logo ficou na cor verde, indicando uma tendência de alta. Quando a candle fica vermelha, quer dizer que ela abriu
e ela fechou embaixo, então ela desceu, logo o ativo que se desvalorizou, por isso que ela ficou na cor vermelha, tranquilo? Às vezes os traders podem falar, família, ó, isso daqui é um martelo, isso daqui é uma estrela cadente. Tanto o martelo, tanto a estrela cadente, também tem vídeo aqui no canal sobre, que é o vídeo de falsos rompimentos. Também vou deixar um card aqui em cima, tá? Assistam. O que seria o pavio ou a sombra que faz se tornar uma estrela cadente, né, que indica pra gente o quê? Simplesmente uma baixa, ou um martelo que indica uma alta pra gente. Pavio ou sombra é exatamente esse traço aqui. O que esse traço representa? Ele representa que o ativo, ele desceu até ali, mas não foi ali que ele fechou mais para cima. Mas essa variação que ele fez na parte de baixo ou na parte de cima ou em ambas as partes, vai ficar marcado e fica marcado com esse traço, que a gente chama de pavio ou a gente chama de sombra, tá? Algumas vezes também eles podem falar sobre doji ou vela de indecisão. O que é um doji ou vela de indecisão? É simplesmente essa candle aqui que está dentro do círculo, correto? Ela tem o quê? Um corpo de vela muito fino, tá? Muito fino, e tem pavio em cima e pavio embaixo, ou sombra em cima e sombra embaixo, com tamanhos bem parecidos. Isso daqui mostra pra gente que o mercado ele tá muito confuso, ele não sabe para onde ele vai. Então, normalmente, a gente nunca opera numa candle depois de uma vela de indecisão, tá bom? Deixa eu ver outra coisa que eu posso falar pra vocês. Questão de call e put, né? É muito intuitivo, né? Call, comprar, put, vender. Quando as pessoas falam em retração de Fibonacci, elas estão dizendo exatamente isso daqui, tá? É essas linhas de cá, isso daqui seria uma retração de Fibonacci, aonde cada linha dessa demonstra pra gente linhas de retração. O que seria retração? Retração é quando o ativo ele tá em algum rumo e ele simplesmente vira o rumo que ele está. É exatamente isso, tá? Então, se a gente fala que isso daqui seria uma linha de retração, quer dizer que o ativo ele vai subir, vai bater e vai começar a descer. Ou se ele estava descendo, ele vai bater e ele vai começar o quê? Exatamente a subir. Ele vai pegar o quê? Uma direção oposta, tranquilo? Beleza. Outra coisa que a gente utiliza bastante, que a gente fala nas nossas lives, família, acaba de acontecer uma quebra de padrão ou então uma quebra de tendência. Por exemplo, tá? Aqui mostra pra gente que o gráfico, ele tava o quê? Em queda, ou seja, o gráfico tava descendo. Era pra continuar essa queda, coisa que não aconteceu. Por que não aconteceu? Simplesmente começou uma vela de alta, indicando pra gente aqui uma tendência de alta posterior. Ou seja, se quebrou o padrão, se quebrou a tendência, a gente chama de quebra de padrão ou quebra de tendência também, tá? Tem algumas nomenclaturas também que eu já expliquei aqui a fundo a mais, mas eu vou só passar por cima aqui para não ficar batido, que é suporte e resistência. Eu vou só explicar por cima. O suporte é uma zona que fica embaixo do gráfico aqui, aonde toda vez que bate ou se aproxima muito, o gráfico volta a subir. Um exemplo muito forte de suporte seria exatamente nessa parte aqui, tanto que aqui se aproximou, voltou a subir, se aproximou, voltou a subir, e aqui propriamente bateu e voltou a subir. Não só aqui, como aqui também. E a resistência seria igualmente o suporte, só que não fica na parte de baixo, fica na parte de cima. Um exemplo seria aqui. Você pode ver que o ativo está subindo, ele bate nessa resistência e começa a descer. Lembrando que tanto a resistência, tanto o suporte, é a gente, propriamente os traders que marcam, tá? Não vem no gráfico, mas só de bater o olho você já começa a alcançar, tranquilo? Algumas pessoas falam também sobre LTA e LTB. LTA, linha de tendência de alta, LTB, linha de tendência de baixa, tá bom? Elas simplesmente demonstram pra gente o quê? Simplesmente se o mercado tá com uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Como que você pode identificar quando falar isso, tá? Quando falar pra você, ó, aqui tem uma LTA, quer dizer que ele pegou uma linha de tendência, tá bom? Ele começou a ver que o gráfico tava subindo e ele foi marcando os fundos, ou seja, os vales, as partes mais baixas do gráfico, tranquilo? E aí ele percebeu que toda vez que batia, ocorria uma reversão, tranquilo? Então, olha aqui ó, o que está acontecendo aqui, ó. Aqui, por exemplo, já é uma LTA. Ó, essa candle tá descendo, bateu na LTA, começou a reverter. Essa se aproximou, começou a reverter. Essa bateu, começou a reverter. Então, essa é uma LTA. E LTA indica o que pra gente, família? Exatamente, tá? Uma LTA indica pra gente um suporte. Então o ativo vai simplesmente bater nesse suporte que está na diagonal e vai começar a subir. A mesma coisa quando está numa queda, só que você, numa queda, você vai marcar o quê? Os topos. Então aqui seria um topo, tá bom? Só que você marca, né, a partir de outra candle, que seria essa. Aqui seria um topo,
tá bom? Aqui seria outro topo e aqui outro topo. Então você pode ver que toda vez que o ativo bate, reversão, bateu, reversão. Então aqui a gente tem o que? Uma LTB, linha de tendência de baixa, indica que o gráfico está descendo, tranquilo? E isso daqui indica o que pra gente? Uma resistência, que toda vez que o ativo ele bate nessa resistência que está na diagonal, ele desce. Resumindo, LTB e LTA são suportes e resistência, só muda que eles não estão na horizontal e sim na diagonal. Outra coisa interessante, quando o trader fala, família, vamos entrar em ação aqui com pullback, tá? O que seria esse pullback que ele tanto fala? Um pullback, primeiramente, a gente precisa ter um suporte ou uma resistência. Então vamos dizer aqui que aqui seria um suporte, correto? Então você pode ver que aqui é um suporte. Só que o que acontece? Em algum momento esse suporte ele pode ser furado, tá? Vamos procurar aqui um suporte que ele foi furado. Ó, aqui por exemplo, aqui é um suporte forte? Não é forte, tá? Para ser forte tem um vídeo no canal explicando sobre isso, tá bom? Ó, família, aqui por exemplo, a gente tem um suporte, tá? Suporte é uma região, né, onde apresenta o quê? Várias candles tocando e voltando a subir. Só que aí, o que aconteceu aqui? Aqui bateu e voltou a subir? Não, aconteceu o quê? Um furo. Quando acontece um furo, a gente fala, família, vamos entrar em ação com o pullback. O que é o pullback? Antes, o que era suporte, que era a parte do chão, a parte de baixo do gráfico, se torna resistência. E o que era resistência se torna a parte de baixo, que é o quê? O suporte. Então, se aqui era um suporte, agora vai se tornar uma resistência. E o que seria entrar com o pullback? Simplesmente, no correto, não era descer, bater e voltar a subir? Se a gente vai entrar com o pullback, a gente vai acreditar que esse ativo, né, já que ele furou, ele vai começar a variar, só que quando ele voltar a subir e bater no antigo suporte, ele vai fazer o quê? Reverter, porque agora não é mais suporte, e sim uma resistência. Então, quando fala pullback, quer dizer que a gente vai transformar o que era suporte, que é o chão, numa resistência, ou a gente transformar o teto, que é uma resistência, em um chão, que é um suporte. Simplesmente vai inverter. E agora, pra gente finalizar essa aula com chave de ouro, que aqui não foi só nomenclaturas, mas também uma aulinha bem breve aí, que eu acredito que, né, realmente agregou pra vocês, tá? Vamos lá, simplesmente quando a gente fala sobre zona de acumulação barra lateralização, é simplesmente uma zona, tá? Uma região que o gráfico ele tá bem lateralizado, e o gráfico nessa região, ele não tem força nem pra subir, nem pra descer, tá? Aqui é um belo de um exemplo, tá? Aqui é um belo de um exemplo. Uma zona de acumulação barra lateralização, a gente pode estar marcando dessa forma aqui, onde o gráfico não tem força nem para subir nem para descer, mas a primeira candle que nasce fora já demonstra pra gente qual que vai ser a nova tendência gráfica, tranquilo? Ou a gente pode estar marcando isso simplesmente de uma maneira como um triângulo, que vai pegar nas extremidades e vai funcionar da mesma maneira. A primeira candle que nascer fora totalmente do triângulo já demonstra a nova tendência. Qual que foi a primeira? Essa daqui. Qual que foi a nova tendência? Uma tendência de quê? Exatamente, uma tendência de baixa. E pra você que chegou até o final desse vídeo, tá? Eu quero apresentar a minha comunidade, que é totalmente gratuita, e eu quero realizar um convite pra você, tá bom? O link pra você entrar tá aqui embaixo também na descrição. E simplesmente nessa comunidade eu faço o quê? Eu faço uma live meio-dia, eu faço uma live 9 horas da noite, eu realizo sessões off-live, tanto 9h30 da manhã, tanto 7 horas da noite, realizo 2 alavancagens. Você cheira, o que é alavancagem? Você não explicou no vídeo? Família, alavancagem é simplesmente, tá? O que acontece? O trader fala, família, eu vou fazer uma alavancagem 2x. O que ele tá dizendo? Que se você for selecionado, ele vai estar entrando na sua conta, vai estar pegando sua banca e vai estar dobrando ela, tá? Na minha comunidade a gente tem isso também, tá? 2 por semana, inclusive nessa semana aqui já realizamos a primeira, já alavancamos a banca do pessoal ganhador e ainda vai estar realizando a segunda, então você tem a chance de participar. Então não perca e clica agora aqui embaixo nesse link da descrição que vai estar juntamente ali com o nosso material PDF que novamente eu preparei com muito carinho pra vocês. É isso e... fui!